Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, projeto no qual a gente analisa os principais ativos do mundo, os ativos mais líquidos, né? Que são bons de operar e de negociar, não só moedas, também bolsa, commodities metálicas, enfim. Essa é a ideia do projeto e a gente abre uma operação ou outra dentro da estratégia do Sniper Kamikaze, mostrando 100% das operações que estão abertas, tá? Então, é 100% de transparência. Bom, hoje, como não podia deixar de ser, nós temos que falar do assunto mais importante, que é a eleição americana, né? Como é que tá aí seu coraçãozinho aí, meu amigo, minha amiga, para esse evento que promete trazer muitas emoções aí, especialmente de hoje para amanhã, né? Durante a madrugada aí já deve começar a sair os primeiros resultados da eleição. E vamos ver aqui como é que o mercado se comportou aí nos últimos dias. Fizemos vídeo semana passada, espero que você esteja acompanhando aí nossas análises. Vou falar o que aconteceu essa semana, o que aconteceu hoje, tá? E o que a gente espera um pouco aí para os próximos dias. Vamos lá? Bom, a começar a gente vê aqui no semanal, né, que essa semana o dólar mostrando uma perda de força aí, especialmente hoje, olha só, hoje o índice dólar fechando aí numa queda de 0,75, tá? E como a gente já falou várias vezes, eu já comentei várias vezes aqui nas nossas análises, essa queda do dólar tem geralmente vindo acompanhada de um sentimento de risk on nos mercados, né, de busca por risco. Então bolsas na Europa subiram, bolsa do Brasil subiu, bolsa dos Estados Unidos subiu, enfim, a gente tem visto esse movimento muito sincronizado aí, uma altíssima correlação entre o índice dólar e ativos de risco, na verdade uma correlação inversa, né, mas uma forte correlação inversa, quando um sobe o outro cai. Eu queria chamar a atenção para um ponto aqui, que na primeira eleição do Trump, eu lembro claramente quando o Trump foi eleito, né, que também foi uma surpresa. Todo mundo achava que ia ser ruim e tal, mas o mercado no final das contas gostou do Trump. Foi uma surpresa porque as pesquisas indicavam que a Hillary Clinton ia ganhar. E a gente viu semanas e semanas do dólar se valorizando, né? Agora nós estamos aqui em 2020, então isso foi lá em 2016, ó, vou colocar lá no semanal, 2016, mais ou menos nessa época lá em 2016, ó, vou colocar aqui no USDJPY, tá? Vou colocar no mensal que vai ficar mais fácil da gente ver. Aqui, ó, em 2016, essa porradinha aqui, ó, de novembro, tá? É justamente quando o Trump foi eleito. Então eu estou falando semanas e semanas, mas dias e dias, né? Que eu lembro que foi quando a gente teve o início do Sniper Kamikaze e a gente conseguiu pegar essa alta aqui, tá? Do dólar se valorizando em novembro de 16, aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, tá? Foi logo depois da eleição do Trump. Mas o que eu quero chamar a atenção? Uma coisa que eu já falei no vídeo anterior, vou voltar lá para o índice dólar. Uma coisa que eu já chamei a atenção para o vídeo anterior, olha só, a moeda está de lado por muito tempo, tá? Praticamente desde junho, né? Final de junho, a gente está vendo esse índice dólar bem de lado aí, e meu ponto é que independente de quem ganhar, a gente pode voltar a ver um retorno da tendência no mercado de moedas. Já falei isso no vídeo anterior e dando uma reforçada aqui, tá? Então, seguindo, deu uma pausinha aqui que eu estou terminando de beber um café. Seguindo aqui, a gente vê no índice dólar aqui no diário, né, que eu já mostrei, uma possível reversão dessa alta, mas ele ainda dentro dessa caixinha, né, ele só voltou para a média de 20, então bastante indefinição, né, assim, vai ser amanhã mesmo que nós vamos ver como é que as coisas vão dar. Mas o que a gente viu? Olha só, a gente viu o euro hoje ganhando força, o euro subiu aí quase 0,7, tá? Voltando para a média de 20, respeitou esse nível aqui, que foi um suportezinho, né? A gente pode até, se quiser desenhar um suporte aqui, tá?
mas ainda não é uma tendência, um retorno da tendência de alta, porque ele, olha só, como que ele respeita a média de 20, tocou lá e parou, né? No semanal eu já falei algumas vezes como que ainda é tendência de alta, né? A gente teve desde lá de maio, né? Depois do choque mais forte da pandemia, que foi em março, né? Que o dólar deu uma valorizada aqui. Depois, aqui, né? Lá em março aqui, que o dólar ganhou muita força e o euro caiu. Então, desde maio a gente viu essa valorização do euro e de várias outras moedas frente ao dólar. Depois que ficou claro que ia ter muito estímulo do Banco Central americano. E está aqui, está lá em julho, desde julho lateralizado, igual a gente viu no índice dólar, mas olha só, agora no semanal finalmente o euro chegou aqui na média de 20, respeitou, tá? Respeitou o suporte anterior lá atrás, que é o que eu desenhei ele agora, que foi um nível importante aqui atrás também a gente vê e tal. E então no semanal a gente vê uma tendência de alta ainda, né? No diário, não. No diário ele chegou a ter uma queda. Para o sniper kamikaze entrar, eu já falei algumas vezes, o preço tem que vir, subir, tocar aqui na média de 20, voltar, tocar na borda superior, voltar na média de 20 para então a gente entrar. Provavelmente vai demorar a ter um sinal aqui no euro, mas nós vamos ter paciência e vamos esperar, tá? Já falei disso algumas vezes, como que o sniper tem que esperar os momentos certos. Eu errei no início do projeto querendo mostrar trades demais nas gravações e sendo pouco sniper, né? E a parte sniper do projeto é importantíssima. Então tá aí, né? Não tem confluência, vamos ver se a partir da eleição isso se define. Dólar e ien, tá? Dólar e ien já falei várias vezes, a gente chegou a abrir uma operação, pegou num stop aqui e reverteu. E ele veio, ó, foi lá embaixo, voltou na média de 20 e tá dando uma oportunidade aqui, tá? Então nós vamos lá pro X-Station da XTB aqui, nosso dólar e ien. Eu tô até aberto aqui com a página do XTB, fala rapidinho, acho que eu não cheguei a comentar com vocês. Olha que interessante, o novo garoto propaganda, né, entre aspas aqui da XTB, o José Mourinho, né? Por que eu tô chamando a atenção disso aqui? Só porque um cara desse nível aqui, né, não deixa associar sua marca a qualquer empresa, né? Para mim isso dá um belo respaldo para a XTB. Para mim foi um gol de placa, já tem uns 2-3 meses que eles estão com o Mourinho aí como garoto propaganda, e para mim isso foi um gol de placa da XTB e só reforça como que é uma empresa de renome internacional, não é qualquer corretoria aí de esquina, né? Bom, dito isso, vou fechar aqui, vamos lá para nossa plataforma e vamos aqui abrir uma operação. Não vai ser nem... Eu vou colocar uma nova ordem aqui, ó, volume 002, tá? Vou colocar um stop, nós vamos colocar o stop aqui no 105, 101. Stop loss no preço 105.101, tá? A gente vê que com esse volume, ó, dá 1,5% da conta, nós queremos mais, tá? Vamos lá, aqui ó, no Sniper Kamikaze a gente chega até 5% da conta, tá? Eu acho que aqui tá um bom volume, deixa eu colocar o 0,6 aqui. Lembrando que a gente vai ter volatilidade, muito provavelmente por causa da eleição, eu não falei isso, né? É bem possível que tenha volatilidade, especialmente essa madrugada, quando tiver tendo apuração dos votos, o preço pode oscilar bastante, quando acharem que vai ser o Biden, quando acharem que vai ser o Trump que vai ganhar, tá? Porque promete ser uma eleição bem acirrada. Então eu vou ser um pouquinho mais conservador aqui e vou colocar 3,8% da conta de risco, tá? Então nós estamos comprando como se fosse aqui, vendendo, né, 5 mil dólares, tá? Que vai ser, nós vamos estar usando 50 dólares da nossa margem, certo? Vendido, tá aqui o nosso stop, tá? Vou colocar aqui, ó, nosso stop tá aqui, vou colocar um raio só para ficar aqui marcado aqui, ó, raio horizontal. 105, 101. Tá aí nosso stop. Vamos ver se o dólar mantém essa tendência de desvalorização frente ao ien, tá?
deixando claro aqui por que a gente abriu essa trade, tá? Tá dentro da estratégia do Sniper, né? Ele tem uma confluência no semanal, uma tendência de baixa do dólar IEM. No diário, ele veio aqui embaixo, próximo da borda, voltou lá na média de 20 e deu o nosso sinalzinho de possível entrada aí, tá? Como eu falei, a gente podia ter entrado aqui, a gente ia estar com um belo lucro, mas não adianta ficar com dor de corno aí, de que já passou, né? Então é isso, estamos vendidos aí no dólar ien, é a nossa trade aí do momento pré-apuração da eleição, né? Eu lembro também lá 4 anos atrás como é que o resultado saiu lá tipo 3 horas da manhã, e tudo indica que dessa vez pode demorar mais, porque teve muito voto de correio, então se ficar muito apertado pode ser que nem amanhã de manhã a gente não saiba o resultado ainda, tá? Seguindo, Eurien, no diário a gente vê que também recuperou aqui, fechou em quase 0,5% positivo, tá? No semanal, a gente vê que na semana anterior o euro perdeu a média de 20 no semanal, então não está tão clara mais a tendência de alta no semanal, tá? E no diário recuperou um pouquinho, mas ainda lá tocando na borda de baixo, né? A gente buscaria mais uma venda, ele perdendo força aqui na média de 20, do que uma compra nesse momento aqui para o Sniper, tá? Então a gente estaria mais de olho numa venda, depois que o preço perdeu a média de 20 aqui, já começa a ter fundos descendentes aqui no semanal, né? Mas ainda sem sinal de entrada, tá? Dólar australiano deu uma porrada para cima hoje, fechou aí 1,6 de ganho. Eu comentei na semana passada como que a gente tinha um suporte forte aqui, eu tinha desenhado isso aqui, ó. Falei que eu gostava de ser uma moeda no médio e longo prazo que eu mais gostava. Se você assistir o vídeo você vai lembrar disso, era o dólar australiano, porque qual que é a tese por trás? Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco Central japonês, tudo com juro real praticamente zero ou negativo, né? E isso tende a fortalecer as moedas do país emergentes. O real não necessariamente, porque o Brasil está com esses problemas fiscais, mas o dólar australiano é um bom candidato. A gente vê no semanal, olha só, uma vela de engolfo bonita aqui, tá? Infelizmente para o Sniper a gente não tem sinal de entrada ainda. Eu falei que talvez se rompesse essa linha de tendência aqui poderia ser um sinal de entrada para o dólar australiano, mas nós não vamos entrar, vamos esperar até a tendência, tá? E isso apesar de notícias negativas, tá? Vieram notícias negativas aí nessa madrugada aí pro dólar australiano, que a China falou que vai parar de importar algumas coisas da Austrália, tá meio que tendo uma briguinha aí da China com a Austrália. A Austrália entrou naquele papo de vírus chinês e não sei o que, e tá tendo briguinha aí, mas o dólar australiano mostrando muita força, rompeu essas máximas, tá? Dependendo da estratégia de quem gosta de negociar rompimento, poderia ser uma compra, mas não é a estratégia do Sniper, tá? Se a gente vê no de 4 horas já está muito esticado, de 1 hora também, tá? Então é difícil. Pode ser que dê uma porrada se o dólar começar a se desvalorizar, por causa do resultado da eleição e de movimento pós-eleição, mas não vamos apostar nisso não, tá? Vamos ter tranquilidade e esperar. Petróleo foi muito interessante essa semana. Eu confesso que eu olhei o mercado, como que foi a abertura do mercado no domingo à noite, né, que já era segunda lá na Ásia, o petróleo abriu, se a gente conseguir, não sei como é que se vai estar visível aqui, mas ele abriu tipo com um gap de baixa, ou uma baixa muito forte aqui, ó, no dia... Que dia que foi? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Dia 1º de novembro, né, que foi a segunda-feira, né? Dia 1º ainda era domingo, na verdade, né, na Europa. Então o petróleo abriu com uma quedona, mas recuperou fortemente, tá? A gente vê aqui na vela diária, olha só, ele rejeitou aquele nível e voltou, né, assim, depois de um final de semana a gente viu que alguns países da Europa se estabilizaram nos casos de corona e tal,
e o petróleo rejeitou bastante esse nível aqui embaixo e voltou lá perto dos 40, né? O que eu queria chamar a atenção é que olha a estratégia do Sniper, que interessante, no de 15 minutos aqui do petróleo, depois que ele deu aquela quedona, olha como é que o preço faz aquilo que a gente comentou, tocou aqui na borda, aí veio na média de 20, subiu de novo, voltou na borda, várias entradas. Se você fosse operar a estratégia do Sniper num time frame menor, olha só, foi lá em cima na borda, a hora que voltou na média deu compra, tocou na borda, deu compra, né? Assim, dependendo do stop, poderia ter permanecido e veio, ó, tocou lá em cima na borda superior, voltou na média, deu uma possível compra para quem entrou aqui e vamos ver o que acontece com o petróleo, né? Mas o Sniper não opera de 15 minutos, só estou mostrando como que essa estratégia do Sniper também pode funcionar em times frames menores. No diário a gente vê o petróleo ainda bem definido, né? Ainda está nessa zona aqui, né? Nesse range aqui que a gente não, difícil da gente querer operar enquanto ele estiver dentro dessa faixa de preço aqui, tá? Então, muita indecisão, né, no petróleo. Se a gente vier no semanal aqui, a gente vê como que ele está um tempão aqui, ó, desde também de junho, tá? Sem tendência clara. Ouro deu uma subidinha bacana hoje, ó, também no semanal a gente vê ele conseguiu romper praticamente o fechamento de 2 semanas atrás, fazendo mais ou menos um golfo. A semana ainda não acabou, né? Mas assim, bastante interessante o movimento de ouro. Eu mostrei aqui que o ouro, enquanto ele estivesse para baixo dessa linha de tendência de alta aqui, ele estava bastante em risco, né? Porque ele estava vindo assim, pá, caía, pá, caía. E agora ele está fazendo tchum para cima aí. Se ele voltar para cima dessa linha de tendência aqui, é um grande sinal de alta para o ouro aí, tá? O ouro que tem uma correlação bem interessante aí, também uma correlação inversa com os yields dos tesouro americano, né? Que é a taxa de retorno dos bonds, da renda fixa do tesouro americano. Mas ele está no nível, olha só como é que a gente vê aqui atrás desse nível foi claramente suporte, agora meio que uma resistência, tá? Esse nível aqui que ele está, ó, então é um nível importante aí no ouro. Deixa eu entrar aqui para colocar só para colocar um redondo aí, 1900, não, mas não é 1900, né? Mais para cá mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó, para a gente poder pegar bem esse nível aí do ouro aqui, ó, no de 4 horas, onde é que foi o suporte? Foi bem aqui mesmo, ó, tá? Isso aí. Vamos deixar, não vou mexer na mão não. Então o ouro tá aí, ó, aqui, ó, foi claro suporte aqui, veio forte, segurou aqui, tá? Veio meio resistência aqui no diário, e resistência aqui e tá retestando de novo essa linha, tá? Vamos ver aí como é que o ouro se comporta, se ele volta para uma tendência. Vai demorar para a gente ter compra também no Sniper, porque apesar do semanal tá aqui, ó, tá legal para quem opera no semanal, no diário a gente ainda tem que esperar ele tocar lá em cima e fazer aqueles zigue-zagues ascendentes para a gente poder considerar a compra, tá? Bitcoin, vamos lá, Bitcoin, eu também já fiz análise algumas vezes aí essas últimas semanas. Ele rompeu um patamar importante, eu fiz até um vídeo sobre isso, né, falando eu avisei e tal. Já está bem esticado no semanal, no diário ele está lateralizado aí. Ele costuma ter mais volatilidade, né, e pode ir embora, assim, às vezes do nada, embora eu falo continuar subindo, mas para o Sniper tem que esperar ele chegar mais próximo da média de 20 para pensar em comprar. Ou ele ficar mais um tempo de lado até a média de 20 chegar nele, ou ele dá uma quedinha aqui assim, ó, aí daria uma compra, tá? Eu vou até colocar um alerta aqui, ó. Se o Bitcoin, aqui, vou colocar um alerta aqui para mim, ó. Adicionar alerta. Aqui, ó. Se o Bitcoin passar essa linha aqui, eu vou receber um alerta por e-mail do TradingView, tá? Ó, você pode escolher notificar no app, pop-up, e-mail, tá? Vou receber um e-mail e pop-up aqui se eu tiver com o TradingView aberto. Essa é uma funcionalidade bem legal do TradingView. Tem algumas limitações no gratuito, mas como a gente tem um plano Pro, né, a gente consegue ter isso aí por e-mail, certo?
Seguindo aí, bolsa, olha só como é que essa semana os ativos de risco se recuperaram daquela forte queda da semana passada, especialmente bolsa americana. Também respeitou um pouco a média de 20, né? Então não é para ter certeza se vai continuar subindo, mas ele meio que voltou, né? Teve uma queda aí por causa de corona, mas aí tem eleição, veio para um nível de tomada de decisão que seria normal pré-eleição, né? Pré um evento tão forte como esse. A gente vê no semanal, respeitou a média de 20, né? A bolsa americana, que é a bolsa de Nova York, que a gente fala que é a mãe de todas as bolsas. E vamos ver aí, pós-resultado de eleição, se isso movimenta. Muita volatilidade é esperado. Eu já comentei algumas vezes que o mercado meio que já está ok com uma vitória do Biden. Tem muita gente que fala, não, que o mercado gosta do Trump e tal. O mercado também já achou justificativos para gostar do Biden, tá? Especialmente questões como ele voltar a discutir comércio globalmente, né? Uma globalização, não ficar naquele negócio de coisas unilaterais, voltar a favorecer a Organização Mundial do Comércio e coisas desse tipo. Então o mercado já achou motivos para gostar do Biden, também tem motivos para gostar do Trump, que a gente já sabe, ele corta taxas, impostos de empresa, né? Coisas desse tipo. A única coisa que o mercado não quer e está morrendo de medo é de a gente ter uma judicialização do resultado. Já falei disso também, só falando de novo rapidamente aqui. O que seria isso? Seria a gente ter um resultado muito próximo, muito parelho aí entre os dois candidatos, e com isso a gente não ter uma resolução rápida, além de demorar, porque vai precisar de contar os votos pelo correio, essas coisas. Pode ter o caso do Trump entrar na justiça ou o Biden entrar na justiça. Inclusive, essa semana saiu um repórter falando assim, que o Trump tinha falado que ele podia já anunciar a vitória essa noite aí, mesmo sem esperar os votos do correio, que podem fazer bastante diferença. Aí hoje ele falou que ele não vai anunciar a vitória dele precocemente, que ele vai esperar e tal, enfim. Então nós vamos ter que aguardar aí pelo menos até amanhã para ver. Nesse meio tempo que eu estava falando com você, eu fiz uma linha de tendência aqui, que a gente tem uma leve linha de tendência de alta e uma leve linha de tendência de baixa aqui, ó. Que legal, que que meio que elas vão se encontrar em algum lugar aí, né? Dando esse zoom até saiu aqui, ó. Deixa eu mexer nelas de novo aqui. Essas linhas vão até se encontrar aí em algum ponto. Enquanto o mercado não rompeu uma dessas duas linhas aí, é um cenário de consolidação, né? Bolsa alemã, que também foi muito forte, né? Eu também falei que ela tinha chegado no nível de suporte fortíssimo, que para quem gostava de fazer swing e retorno à média era uma compra certeira, não deu outra. Olha, ela subiu na segunda, que foi ontem, 1,5%, e hoje a bolsa alemã subiu mais 2,8%, tá? Recuperando das fortes quedas aí que a gente viu na semana passada de panic selling, né? De venda de pânico aí por causa do coronavírus, tá? Então deu uma entradinha boa aí, talvez ainda para quem tem uma visão de longo prazo, né? Digamos assim, vou colocar um gráfico mensal aqui, ó, ainda esteja uma boa oportunidade de compra. Olha só como é que essa bolsa da Alemanha está sofrendo. Eu acredito que se vierem os estímulos que o Banco Central Europeu anunciou, a gente pode ver um bom rally nessa bolsa alemã aí por algumas semanas, tá? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nós não estamos simplesmente falando a bolsa alemã, nós estamos falando a bolsa alemã. Quando a gente olha isso aqui, é bolsa alemã versus euro. Se vier mais estímulo monetário, significa perda de força da moeda e meio que inflação de ativos, tá? Pode não ter inflação de preço de alimento, esse tipo de coisa, de serviço na Europa, mas é muito comum a gente ter inflação de ativos. É isso que a gente viu, esse super rally na bolsa americana aí nos últimos anos, é um tipo de inflação de ativo, tá? Desde a crise de 2008 até hoje, a bolsa americana aí subindo 340%, é uma inflação de ativo, é os ricos ganhando mais dinheiro,
que é quem tem exposição a esse tipo de coisa, tá? Então, enfim, eu tô positivo, apesar dessa queda que a gente viu. Tem essa questão de coronavírus que não acabou ainda, mas olha só, o preço veio retestar essa linha de tendência de baixo, tocou, respeitou. Eu tô positivo no médio e longo prazo para a bolsa alemã, tá? O Sniper Kamikaze em si não tem sinal de entrada para ele, vai demorar a ter uma compra para o Sniper Kamikaze. É uma opção, né? Ele espera a tendência para poder entrar, então o preço ainda vai ter que subir pelo menos uns 10%, cair, para aí sim ter sinal de entrada para o Sniper. O Sniper Kamikaze, na verdade, está procurando uma venda aqui, né? Para a gente ser bem justo a estratégia do Sniper. O Sniper Kamikaze está esperando uma fraqueza, o preço suba mais um pouquinho, demonstre alguma fraqueza aqui próximo da média de 20 para entrar vendido. Então, apesar de o Bruno tá positivo com a bolsa da Alemanha, o Sniper, olhando só a análise técnica, está esperando um sinal de venda aí nessa bolsa alemã, tá? Continuando aqui nossas análises dos ativos, a gente também prometeu olhar a bolsa brasileira. A gente viu um rallyzinho aí, hoje durante o dia teve força, depois caiu um pouquinho a bolsa brasileira e no final do dia deu mais uma puxetinha para cima aí. Ainda ficou abaixo dessa linha de tendência, tá? Mas já deu um alíviozinho aí, né, nas quedas da semana passada. Na segunda o mercado estava fechado aqui, né, por causa do feriado que a gente teve, e hoje a bolsa teve esse ganho legalzinho aí, tá? Já o dólar, olha só, fechou no 0 a 0, olha que interessante. O dólar começou com uma queda, tá? O dólar hoje chegou a cair mais ou menos uns 1,5%, mas tocou na média de 20, chegou lá perto da linha de tendência de alta, chegaram os compradores de dólar ou os vendedores de real, né? Empurrando e fazendo essa velhinha aqui de reversão, né? Preocupante. Eu na semana passada fiz essa bolinha aqui que eu comentei, que eu acredito que é tipo um imã para o preço, tá? Que eu falei que é um imã para o preço, que é uma confluência aqui dessa linha de tendência, essa diagonal, dessa linha horizontal. O preço já até foi lá nelas de novo aqui, né? Mas eu ainda analisando só tecnicamente, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho aqui, ó. Analisando só tecnicamente, eu ainda acho que o preço vai ter dificuldade para superar esse nível aqui que a gente viu na semana passada, né? Que foi uma máxima de 5,80, e ele deve vir buscar esse suporte aqui e brincar um pouquinho nessa zona antes de tomar a decisão de novo, né? Então, fazer uma cachetinha aqui, ó, eu acho que o preço deve ficar aqui nesse caixote aqui agora, ó, um bom tempo antes de ter uma tomada de decisão do dólar, tá? Probabilidade, né? Não estou falando que é certeza, não existe certeza, né? Mas ele tocou na borda superior, ó, ele foi rejeitado, veio na média de 20, acho que ele vai ficar brincando nessa zona, entre aspas, né? Brincando aí um bom tempo aí, tá? Eu realmente acho que ele não vai chegar lá no 6 rapidão, não, se for chegar. Óbvio que vai depender muito de como vai ser o comportamento do dólar, né, após essa eleição aí, diante do resto do mundo também. O real tem suas características próprias, tal, mas o dólar e o índice dólar também vão influenciar bastante, obviamente, tá? Então é isso por hoje, o vídeo já ficou bem grandinho. Espero que você esteja gostando. Eu estou tentando falar mais rápido, não sei se você repara que minha voz eu falo rapidinho, então justamente para o vídeo não ficar longo, não ficar cansativo, mas é muito ativo que a gente passa, né? Você pode também assistir o vídeo 1.5 vezes, 1.25, às vezes fica mais dinâmico, você pode gostar, é uma dica, tá? Mas é isso aí. Agora todo mundo passar a noite aí acompanhando a apuração da eleição americana, vamos ver como é que se desenrola, né? Te agradeço, como sempre, por você estar assistindo esse vídeo, por estar acompanhando o Sniper Kamikaze. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.